Irmão K. Intervenção de Jiddu Krishnamurti. O Triângulo Sagrado. Irmãos e irmãs da encarnação, eu sou o irmão K, e eu estou novamente com vocês. Nós iremos, hoje, se vocês desejam, no amor, e no amor da verdade, falar do Triângulo Sagrado. Como vocês sabem, existem, doravante, 3 portas, em meio ao sacro. Uma sobre a asa ilíaca direita, denominada repulsão. Uma sobre a asa ilíaca esquerda, denominada, se vocês querem, agora, e como eu lhes disse, de preferência nunca. Enfim, o ponto se aqui, ik, na ponta desse sacro, se vocês preferem, ik. Eu deixarei a denominação ik e nunca o arcanjo Anael. As funções desses pontos, que se tornaram portas, foram-lhes expressas. Convidando-os, mesmo pela voz do arcanjo Gabriel, por exemplo, a não crer em nós, uns e outros, mas para experimentar isso. Nós iremos, juntos, tentar abordar esse mistério particular, que está em ressonância direta com a estratégia de confinamento. Nós desenvolvemos, já, uns e outros, uma série de elementos, referente a essas forças, inscritas na matéria de carbono alterada, em ressonância com o fígado e com o baço, privando a alma e o espírito de seu desenvolvimento. Resta, agora, que essas portas, que estiveram e que estarão ativas, se elas já não estão, se alquimiem, de alguma maneira, nesse triângulo inferior, chamado de sacro, ou osso sacro. Do mesmo modo que, no final de setembro, vocês vivenciaram, pela ativação da nova triunidade, a conexão de sua consciência individual, separada, nesse mundo, com um conjunto muito mais amplo de consciências, permitindo que vá se viver, agora, a partir do impulso do anjo Metatron. Desdobramento desse cubo metatrônico, desdobramento da luz vibral pela alma e pelo espírito, pelo conjunto de suas estruturas. Da mesma maneira, existem então 3 pontos de vibração, nomeadas portas, localizando-se sobre o sacro. Nós iremos abstrair o quarto clareza que, ele, já foi amplamente desenvolvido, e iremos insistir nesse triângulo, com ponta para baixo, entre ik e nunca e repulsão. Este triângulo, com ponta para baixo, está ligado, evidentemente, à tríplice corrente, para baixo e para trás, agora, em ressonância com as partículas adamantinas, a radiação do ultravioleta e a radiação do Espírito Santo. Esta triunidade vibratória, colocada, primeiro, na cabeça e depois no coração, deve vir agora a pôr fim à ilusão, inteiramente. Permitindo-lhes conectar, se tal é sua consciência, a consciência que não será jamais separada. Permitindo-lhes, como eu disse, passar do que é conhecido ao desconhecido, e do confinamento à liberdade e à autonomia. Deste modo, é claro, o ponto repulsão, como vocês viram, faz parte de um triângulo entre o fígado, NDR, correspondendo à visão, e o ponto denominado atração, NDR, correspondendo ao baço. Atração, visão, repulsão, que era, de certa forma, uma das bases mesmo do confinamento, no corpo de desejo e de uma consciência limitada, tendo permitido manifestar as leis da alma unicamente em meio à ação e reação, mas privando o acesso da alma ao domínio do espírito, e então da unidade. Este triângulo sagrado foi, de algum modo, desde muitíssimo tempo, o sacro da ilusão. Este sacro da ilusão foi realizado por uma reversão tendo, de certa maneira, separado, como, eu espero, vocês entenderam, e talvez já vivenciaram, o corpo, a alma e o espírito, fazendo com que a alma e o espírito fossem, pouco a pouco, afastados da consciência. Fazendo com que a experimentação com seres humanos tenha levado a viver uma partição, um confinamento, cada vez mais evidente. Restringindo, gradualmente e à medida do tempo, o acesso à unidade. Deixando apenas uma vaga lembrança de um espírito distante, de uma alma distante. Dentro deste afastamento, é claro, vocês não ficaram sozinhos. Porque aquele que os mantinha, ele próprio, criou leis, gradualmente e à medida, afastando-os sempre mais. A primeira destas leis, além de tê-los cortado, de alguma forma, de sua fonte e de sua unidade, fez vocês crerem que vocês encontrariam a luz buscando-a. E que, de todo modo, a luz não era desse mundo, mas que vocês a encontrariam morrendo, e acedendo então, segundo as religiões, segundo as crenças, a um além perfeitamente luminoso, que iria liberá-los dos tormentos da encarnação. Mesmo as frases de Cristo foram exploradas nesse sentido. Ele lhes disse:
meu reino não é deste mundo, para dizer-lhes que não podia existir qualquer luz aqui, mas que precisava esperar, em outro tempo, do outro lado do véu, reencontrar esta luz. Então, obviamente, era muito mais fácil para aqueles que não acreditavam, então, e que aboliram, de suas crenças e de sua vivência, o próprio princípio da reencarnação, acreditar que esta vida era única e se inscrevia em um corpo e em uma alma. E que a liberação viria por um ser exterior, e sobretudo não deste lado do véu, mas do outro lado do véu. É preciso aceitar que este outro lado do véu pertence, sempre, ao mesmo véu, mas não os libera, de forma alguma, do véu. A consciência, aliás, separada, foi rápida também para elaborar, ela também, suposições, sonhos, crenças, indo ao sentido do que foi enunciado. Para aqueles seres humanos que tinham mais curiosidade, uma série de movimentos foi implantada, da mesma maneira, permitindo crer em uma reencarnação, e sobretudo na possibilidade de escapar a essas reencarnações, justamente reencarnando-se, e aliviando de algum modo o karma. Purificando um karma e permitindo-lhes, quando esse karma fosse purificado, sair enfim da ilusão. Por fim, outras religiões mais recentes, na trama, aliás, e acompanhando outras religiões mais antigas, falaram de um Deus vingador e de certo número de regras a observar, nesse mundo, para encontrar a liberdade, aí também. Mas sobretudo não nesse mundo. Em outro mundo. Que é apenas o outro lado do véu, e que é sempre, é claro, o mesmo mundo. Já que, mesmo do outro lado do véu, não é possível aceder à liberação e à luz. Assim é elaborada uma série de jogos, através da atração e da repulsão, do bem e do mal, do karma. Um conjunto de crenças falando da luz e podendo ver uma certa luz, ainda, ao nível do terceiro olho. Uma luz astral, que era apenas um reflexo, de qualquer maneira, da verdadeira luz, que não é desse mundo e que, no entanto, é preciso revelar, desvendar e desdobrar nesse mundo. Assim, como o Cristo lhes disse. O que está ligado no céu, será desligado do céu, o que está ligado aqui, será desligado daqui. De qual céu ele falava? De qual tempo, e de qual espaço? Logicamente, enquanto vocês não têm acesso, por vocês mesmos, em meio à sua própria experiência, à liberação, e eu entendo por liberação, não somente viver experiências da unidade, em meio à coroa radiante do coração, mas realmente, viver a experiência por vocês mesmos da liberação, levando-os inicialmente a penetrar o sol, ver-se em outros lugares do que nesse corpo e em outros lugares do que este outro lado do véu. Naquele momento, vocês poderão começar a viver um estado particular da consciência, denominado Turiya, onde aí, o conjunto de tudo o que constituiu esse mundo, em suas identificações, em suas construções, vai permitir extrair-se, integralmente. Então, obviamente, isso não ocorre em um piscar de olhos. E, como vocês sabem, os momentos que vocês vivem foram preparados bem antes da encarnação de Cristo, desde muito longo tempo. Na realidade, não basta falar da unidade. Não basta viver um fogo do coração. Ainda é preciso extrair-se, por completo, de todos os apegos, que propiciam a sedução mesmo deste mundo, a sedução desta ilusão, onde várias almas estão confinadas, em uma imitação burlesca de liberação. Deste modo, tudo que pertence a este mundo, sem exceção, mesmo nas esferas astrais as mais elevadas, é apenas um reflexo da verdadeira luz e da vibração da unidade, da realização do si. Evidentemente, as estratégias daquele que os manteve nessa coleira, por sua mão, que os tinha aprisionado, construíram, gradualmente e à medida deste mundo, em todo caso na história deste mundo, elementos que permitem procurar, tornarem-se pesquisadores. Fazendo-os crer que havia algo a buscar no exterior, ou em todo caso em um sistema de crenças, ou em um sistema de experiências limitadas, não lhes possibilitando jamais, na realidade, realizar a consciência do si. Toda a ilusão é elaborada em cima disso, é construída em cima disso. E é isso que foi desconstruído, especialmente pela intervenção das núpcias celestes. Tendo permitido, pouco a pouco, desconstruir, pacientemente, toda a trama astral coletiva que isolava vocês da verdadeira luz. Eu não voltarei sobre os jogos da alma, voltados para a personalidade, para o conjunto de manifestações do corpo de desejo, em meio à consciência inferior, limitada, fragmentada.
Mas eu venho, sobretudo, falar desse triângulo sagrado, e das três portas finais que ali se encontram, de algum modo, existindo entre Ik e Nuk, e repulsão. A iniciação do desdobramento da alma e do espírito tem então, de alguma forma, invertido, e redirecionado no sentido correto, as polaridades existentes no corpo de desejo, possibilitando-lhes encontrar um justo equilíbrio entre a atração e a repulsão, mas que não é nem a manifestação de uma, nem a manifestação da outra. Nesse sentido, permitindo-lhes abrirem-se à última verdade. A última verdade é a realização desta consciência túria, onde qualquer identificação, ao que quer que seja pertencendo a esta matriz, é chamada a desaparecer por completo. Portanto, viver o aqui e agora, denominado Ik e Nuk, em meio à repulsão, vai dar início às últimas vibrações necessárias para permitir-lhes realizar sua eterização, realizar sua saída total da partição. E é aqui que isso deve acontecer. Isso não pode acontecer em qualquer outro lugar senão aqui. Porque, efetivamente, se vocês aceitam, simplesmente, mesmo sem fazer a experiência, que vocês estão do outro lado do véu, enquanto prisioneiro aqui, é evidente que, mesmo do outro lado do véu, vocês estão na mesma prisão e na mesma incapacidade total para experimentar o Samadhi. De fato, é mais fácil manifestar alguns estados de paz através de uma meditação, mesmo em bases que não alcançam a verdade, fechando-os em um ego que vai, de maneira transitória, não mais ser afetado por qualquer influência mental ou emocional, propiciando, de algum modo, um vazio. E muitos ensinamentos, aliás, insistiram na meditação como um meio privilegiado de conseguir, o que é perfeitamente verdadeiro, acalmar o mental e acalmar o emocional. Mas isso não basta. Isso pode permitir ativar a coroa radiante da cabeça, ativar a coroa radiante do coração, fazê-los passar nas etapas particulares de Samadhi, experimentação da paz. E isso, muitos de vocês começou a viver, em graus diversos. Resta, agora, estabelecer o que foi denominado Satchitananda, que apenas se realiza, aí, efetivamente, quando vocês alcançam, e vibram, ao nível do coração, além da paz, além das primeiras etapas, eu diria, da coroa radiante do coração. E realizando o desenvolvimento da alma e do espírito, como isso ocorreu agora, e possível agora, pelo desdobramento da luz branca e pela chegada de Cristo. Dessa maneira, então, a tarefa vai ser facilitada. Há, portanto, no processo de eterização e de ascensão da consciência, uma alquimia particular que se realiza, que já se realizou, entre Ik e Nuk, aqui e agora, e repulsão. Quando se adiciona a este estado particular, que se aproxima de Turiya, o elemento repulsão, e quando existe uma alquimia em meio a essas três portas, então, naquele momento, a consciência ilimitada, o desconhecido, como eu chamei, vai se revelar. O que vai acontecer? Naquele momento, não existe somente uma desidentificação, de um papel, de uma função, de um corpo. Vocês não estão mais limitados a esse corpo. Vocês não estão mais limitados a uma luz que é captada. Mas vocês se tornam, integralmente, o tudo. Naquele momento, vocês podem dizer, como disseram aqueles que o realizaram, vocês são em um momento o Cristo, vocês são em um momento a fonte. Vocês podem dizer, também, como Cristo, eu e meu Pai somos um. Vocês podem estar fora de qualquer espécie de localização, a uma entidade, a uma forma, a um sujeito, a um objeto. Vocês não são mais sequer o observador, nem o observado. Vocês se tornam a consciência pura. Esta consciência pura é o objetivo, que eu qualificaria de final. E é isso que o anjo Metatron, se vocês aceitam este desdobramento e este abandono, vai realizar em vocês. E lembrem-se bem de que são unicamente vocês que o realizam, mesmo se o impulso está ligado a um mecanismo, como vocês sabem, às vezes planetário, às vezes particular, ao nível desses ciclos astronômicos. Obviamente, os fenômenos que a lagarta poderia chamar de extinção total da vida, apenas são, de fato, uma ressurreição. Mas é claro, para a lagarta, enquanto ela está identificada, um pouco, a esse corpo, a esta personalidade, mesmo se os desejos são transcendidos, realmente e em verdade, e não forçados e desviados, isso não basta para se estabelecer, em última análise, no estado de ser. A passagem do estado de ser é, efetivamente, a morte da lagarta, a ressurreição, a passagem desta última porta.
E esta alquimia se realiza nesse triângulo. Eu lhes lembro que existem 3 triângulos. O triângulo do fogo luciferiano, encarnado e manifestado pelo terceiro olho, o confinamento no bem, no mal e em AL. É o que foi explicado, ao nível da revelação das portas, e não mais das estrelas, como sendo a ilusão luciferiana, onde a alma é inteiramente voltada para a personalidade, e não de todo para o espírito. A reversão deste triângulo restaurou a ordem. Isso significa que o sacro da ilusão termina. E ele termina, finalizando no sacro, permitindo, naquele momento, pôr fim ao sacro da ilusão, e viver o sacro do sagrado. Porque aquele que os manteve intitulou-se ele mesmo, o coroado, ou seja, o Criador. Ou se vocês preferem, aquele que reinava ao nível de Keter, a coroa. Mas esta coroa, obviamente, sendo cortada da verdadeira vida, já que ele tinha deduzido, observado, ele próprio, que o reino era seu domínio, e não o domínio de vocês. Propiciando, assim, um afastamento, que tem sido mais fácil chamar de uma queda, distanciando-os sempre mais da verdade, de Ik e Nuk, e das leis da repulsão que ele havia criado, fechando esta repulsão, fazendo, vocês o compreenderam, como isso foi dito, uma repulsão do espírito. Assim, portanto, essa primeira reversão, ocorrendo no final do seu mês de setembro do ano passado, permitiu, pouco a pouco, reverter, progressivamente, pela intervenção de sua própria consciência, certo número de elementos da ilusão. Esta progressão da luz vibral pôde ser feita ao nível das diferentes cruzes, denominadas da redenção, cruzes mutáveis e do último cruzamento / reversão, em meio às suas estrelas, e, para alguns de vocês, no triângulo da triunidade, revelado naquela ocasião. Nova triunidade inscrita, justamente, entre o chakra do coração, o chakra dito de enraizamento da alma, e o chakra dito de enraizamento do espírito. Hoje, a etapa final do desdobramento da luz é o desenvolvimento, vocês compreenderam, da totalidade da alma e do espírito, nesse corpo, no aqui e agora. Pondo fim à repulsão alterada, permitindo a alma voltar-se para o espírito, a fim de que o espírito se torne o espírito de verdade, manifestado aqui. Esse trabalho apenas pode ser feito nesta matéria, porque o grau de identificação a esta matéria, e a esse corpo, tornou-se tal que, mesmo se o espírito se fusionasse, inteiramente, ao nível da alma, a alma iria recusar o espírito, simplesmente porque ela ali não acredita mais. E ela não vive mais a conexão. Portanto, é esta conexão que se restabelece e que aparece, agora, integralmente, permitindo pôr fim ao sacro da ilusão e do confinamento. E permitindo viver o sacro do sagrado, que é, na realidade, a não separação dos diferentes planos. Possibilitando a consciência experimentar e viver a verdade da unidade, e então do espírito. Dessa maneira, penetrar Turiya, e se tornar Turiya, apenas pode ser realizado, ao nível da humanidade, quando esse processo de última reversão estiver concluído, e desperto em sua estrutura. A transmutação, deste modo, como disse Sri Aurobindo durante sua vida, quando ele foi João, é realmente uma transmutação total, celular, permitindo estabelecer, de alguma forma, um novo quadro, totalmente livre e totalmente liberado, da vida, em meio ao corpo de estruturas diversas, onde o espírito está totalmente presente e revelado, e consciente. Isso passa por este estado de Turiya, onde mais nenhuma identificação pode existir. E é, obviamente, evidente que muitos de vocês, seguindo esse caminho particular e real, do acordar ao si, estão ainda, apesar das experiências, submissos a leis. Estas leis vocês todos as conhecem, são as leis da necessidade do corpo da personalidade, essas necessidades exprimindo-se, além mesmo de qualquer desejo, pelas funções fisiológicas do corpo. Isso, até mesmo, deve ser transmutado à luz do espírito e deve desaparecer. É exatamente o que vai realizar, em um tempo, em termos terrestres, muito curto, o anjo Metatron e sua última reversão, sua ressurreição. É esta etapa que, doravante, vai se manifestar, e vai prepará-los, realmente, para estabelecê-los no si. Para estabelecê-los na verdade, em Cristo. Tornando-se então, inteiramente, Kiristi, ou seja, os filhos ardentes do Sol. E é aí que vocês irão constatar, por vocês mesmos, que este mundo, esta projeção ilusória, este confinamento ilusório, vai totalmente desaparecer.
Ainda uma vez, isso apenas pode ser realizado parando, de qualquer modo, o tempo. Ao deixar de serem submisso às influências do passado e do futuro, ilusórias, elas também, vocês penetrarão o eterno presente, como isso foi denominado. E que é neste eterno presente, onde não existe mais nada pertencendo a qualquer identificação, que o triângulo radiante, se o podemos dizer, existente no sacro, pode reencontrar seu verdadeiro lugar, de sacralização, ou seja, de retorno à unidade. Naquele momento, não pode mais existir diferença em meio às portas do seu sacro que, a imagem do que aconteceu para os pontos da nova triunidade, inscrita ao nível dos chakras de enraizamento da alma e do espírito, onde uma permutação entre Cristo e Miguel fez com que Miguel dissesse que ele era Cristo Miguel, realiza-se da mesma maneira no seu sacro. Naquele momento, realizando, entre Ikki e Nunc, a integração da repulsão. Esta integração da repulsão afasta-os, definitivamente, das leis da atração e da visão do eixo falsificado, fazendo-os reintegrar o alfa e o ômega. Onde, naquele momento, vocês não são nem o alfa, nem o ômega, mas a totalidade do alfa e do ômega. Onde, naquele momento, a consciência vai experimentar o que é o espírito, na totalidade. Viver o espírito é, portanto, realmente sair de toda identificação. Existe um momento, como isso foi dito, em que o desdobramento da luz, em meio do que nós explicamos, ao longo desses dias, deverá fazer cessar, ainda, todo o jogo e todo o papel, a fim de fazê-los penetrar, em realidade e em verdade, na totalidade do que vocês são. Não mais como uma conceituação, mas sim uma desidentificação, uma desconstrução, um desencravar, normal e ilógico, onde nada é feito por outra coisa que a inteligência da luz, e para a luz, e por seu próprio abandono. É isso que realiza esta última etapa, pondo fim ao sacro da ilusão, permitindo-lhe sair, completamente, da ilusão. Porque, naquele momento, vocês percebem, não mais o mental ou uma aspiração, mas na verdade, tudo que nós lhes dissemos, que é realmente uma ilusão. Enquanto vocês não o vivem em consciência, é claro, vocês não podem aceitá-lo, já que isso permanece exterior ao que vocês vivem. Todas as preparações conduzidas, para alguns de vocês, desde algum tempo, para outros, desde tempos mais antigos, tiveram por vocação extraí-los, aqui e agora, e não em outros lugares. Porque, lembrem-se de que, mesmo se vocês pensam que em outros lugares, ou seja, do outro lado do véu, vocês são liberados, é uma ilusão muito atroz, devido particularmente a certos ensinamentos, tendo-os feito tomar bexigas por lanternas. Ou, se vocês preferem, tendo-os feito tomar o FOAT, o fogo elétrico, como o fogo último do espírito. O que, como eu lhes expliquei, e eu espero, mostrei, é uma total heresia e aberração. Portanto, agora, resta efetivamente realizar esta última passagem. Realizá-la, na realidade, face aqui e agora. Permitindo-lhes, quando vocês se aproximam e a vivem, compreender que toda busca, sem exceção, é em vão. E que resta apenas estabelecer-se nesta verdade. Mas este mecanismo, ainda uma vez, apenas pode, excepcionalmente, ser realizado, por alguns seres. Como foi o caso, por exemplo, para o nosso comandante, NDR, Ivanov, ou ainda para um amigo, ou ainda para Sri Aurobindo, ou para mim mesmo, ou para tantos outros. Hoje, o processo é um processo, vocês compreenderam, que é antes de tudo coletivo. Mesmo se, novamente, o grau de realização de Turiya não sofre alternância com a consciência de vigília, ou com a consciência de sono. Tornar-se consciente e apenas pode se realizar quando vocês rompem todas as dificuldades, todas as identificações, todas as projeções. Mas, além disso, ainda que o mental esteja silente, e que as emoções estejam silentes, e mesmo se os desejos estejam silentes, resta efetivamente este último abandono. Eu lembraria a vocês, para isso, a frase de Cristo sobre a cruz. Eli Eli lama sabachthani. Meu Pai, por que me abandonaste? Até o momento em que ele se dá conta que, se ele se abandona, naquele momento, ele ressuscita. É exatamente o mesmo processo, se o podemos dizer, que vocês são doravante chamados a manifestar, e a encarnar, na totalidade, e que nunca. Ou seja, aqui e agora.
A palavra agora pode ser usada na boca, mas, efetivamente, aqui e agora lhes permitem realizar a repulsão, e o papel desta repulsão. Quer dizer, não mais serem identificados a Ahriman ou a Lúcifer, isto é, não serem identificados às leis, em meio à ilusão, da projeção. Mas se tornarem a lei, ou seja, vocês mesmos, filhos da lei de um, e se tornarem, vocês mesmos, a unidade. A unidade não é um combate, nem uma negação da dualidade. A unidade não é uma integração da dualidade. A unidade é um estado vibratório, onde a consciência não é mais de todo identificada ao que quer que seja. Nem a um papel, nem a um corpo, nem a qualquer lembrança de ter sido esse corpo, ou desse corpo, ou dessas vidas. Há então, literalmente, por intermédio deste sacro do sagrado, uma saída total da ilusão, um desaparecimento total da ilusão, como lhes descreveram alguns seres, tentando aproximar-se cada vez mais corretamente nas palavras empregadas, ou no que eles foram capazes de veicular, por sua irradiação de luz, desta verdade. Sempre insistindo, aliás, sobre o fato de que jamais as palavras que eles pronunciavam seriam a experiência. Mas que, enquanto vocês não fazem, vocês mesmos, a experiência e a vivência, isso permanecerá como palavras, muito sedutoras, mas não tendo qualquer aplicação na realidade de sua consciência, e somente de sua consciência. Deste modo, então, como revelará o anjo Metatron, esta noite, isso irá permitir-lhes, eu espero, encaminharem-se, cada vez mais, para seu estado de unidade. E se tornarem o que vocês são, de toda a eternidade. Esquecendo o mental, esquecendo o ego, esquecendo o desejo, esquecendo as necessidades. Vocês sacrificam vocês mesmos, na luz e na eternidade. Eu devo insistir, contudo, sobre dois elementos que, evidentemente, as lagartas vão rejeitar, mas que fazem parte, aliás, da trágica ilusão do desenvolvimento, de alguma maneira, da criação original. A sociedade, se nós saímos, agora, do indivíduo, baseia-se nesta lei de ação e reação e, ao nível do corpo social, se baseia no que vocês observam, cada um, a cada dia, sobre o princípio do cérebro luciferiano, ou de mamífero, que os confina na competição, na predação e, principalmente, na necessidade de apropriação. Esta apropriação é um consumo. Porque é preciso consumir. Consumir alimentos, consumir imagens, consumir, para estar vivo. E eu diria, mesmo, para persistir em meio a esta vida. Porque, obviamente, se vocês não comem, se vocês não trabalham, se vocês não se casam, vocês se sentem incompletos. Tudo isso, é claro, vocês compreenderam, está ligado aos apegos, induzidos pelas forças que trabalham em concerto, as forças armânicas, mantendo-os, literalmente, em uma ilusão. Sem qualquer possibilidade de sair, enquanto vocês não tenham percebido a ilusão de tudo isso, ou seja, Turiema. Deste modo, portanto, a própria sociedade de consumo é levada a um estado absurdo, onde ela vai ser obrigada a autoconsumir-se, então, a se consumir ela mesma. Isso foi chamado, gradualmente e à medida dos ciclos, sobre os quais, aliás, o demiurgo baseou sua dominação, quer dizer, mais uma vez, consome-se tudo, mais uma vez, mas sempre no mesmo confinamento. Mas, desta vez, não existirá mais novo confinamento, já que as forças de aprisionamento, elas mesmas, foram dissolvidas, de maneira definitiva, ao nível da sociedade. Vejam então a absurdidade das diferentes civilizações que os precederam. Que vocês ali acreditem ou não, a vida está presente desde extremamente longo tempo sobre esta terra, em diferentes ciclos. Alguns ciclos eram livres, outros ciclos foram, para o ser humano, aprisionadores, desde 300 mil anos. Mas aqui e agora, ou, se vocês preferirem, em Is, correspondendo a Ikinuk, ao nível do triângulo do ar e da água, localizados de um lado ao outro de sua cabeça, no nível das estrelas, revelam-se, em um primeiro momento, no chakra de enraizamento da alma e do espírito, denominados Cristo, Maria e Miguel, para o ponto denominado Maria, que faz a junção. Dessa maneira, então, ao nível da porta que se abre, realiza-se a alquimia que nós abordamos e revelamos, na frente de vocês, no olho de sua consciência, mesmo fechado, a fim de fazê-los aderir, mas isso não basta, e, sobretudo, viver a experiência do final da ilusão.
O sacro do sagrado é, de algum modo, o que põe fim, inteiramente, em meio à consciência como no corpo social, em seu sentido mais amplo, ao que vocês chamam de egrégoras astrais e mentais, aos princípios da ilusão, luciferianas e arimânicas. Estes princípios existem somente nesta matriz, já que, na unidade e na consciência unificada, não existe qualquer separação, e não pode existir qualquer distância, entre todo o criado, todos os potenciais, todas as dimensões, todos os universos e todos os multiversos. Mas evidentemente, isso não pode se compreender-se, com a consciência fragmentada. É uma passagem que apenas pode ser feita quando vocês são crucificados, por completo. Este elemento que foi percebido de diferentes maneiras, por vários profetas, com às vezes colorações de julgamento final e de apocalipse dramáticos. Sim, é um drama para o ego. Mas não é absolutamente um drama para o espírito, de fato. Então, aí também, juntando o que dizia o comandante, qual ponto de vista e qual olhar vocês irão adotar? Aonde vocês irão se situar? No efêmero e no ilusório da lagarta, que deseja persistir eternamente. O que é naturalmente impossível, já que todo consumo acaba em consumação, e a lagarta, como vocês a veem sobre a terra, torna-se, um dia ou outro, borboleta. Devido ao fim do confinamento, e da não reprodução da encapsulação, das forças isolantes deste sistema solar, o nascimento da borboleta vai ser inelutável e inexorável. As circunstâncias deste nascimento far-se-ão em função de sua capacidade para abandonar-se à luz nesta fase final. Ou seja, para viver, e eu deixarei o arcanjo Anael exprimir-se sobre isso e que nunca que não é o confinamento do ego, simplesmente, no silêncio mental e no silêncio das emoções. Mas bem além, transcender até mesmo este silêncio do ego, pela revelação da plenitude do estado de ser, do estado de Turiya. Incorporando, então, o fogo do coração. Revelando, além da fusão das três lareiras, em cada uma de suas células, em cada um dos átomos deste corpo e desta consciência, a totalidade da unidade. E então viver Turiya. Estão aí alguns elementos que eu tinha para mostrar, de certa maneira, referentes à passagem do sacro da ilusão ao sacro do sagrado. Obviamente, o impulso vibratório que irá ocorrer dentro de algumas horas, ser-lhes-á confirmado pela vivência, que poderá ser fulgurante para alguns de vocês, ou para outros de maneira mais progressiva, mas que irá ocorrer, de qualquer maneira, no mais tardar depois do que é chamado de 3 dias. Eu lembro a vocês que Cristo disse: destruí-vos esse templo, em 3 dias, eu o reconstruirei. Ele falava exatamente disso. Ou seja, dessa terceira passagem, levando-os a viver a ressurreição. Isso deve acontecer aqui e agora, e que nunca, através da repulsão. Eis o sentido, em parte, revelado, do que significa isso. E, sobretudo, do que deve ser vivenciado, além de qualquer significação. Elementos importantes foram-lhes dados por outro ancião, mestre Philippe, N.Dr. Philippe de Lyon, com relação à humildade e à simplicidade. Vocês não podem pretender ser qualquer coisa aqui, e ser o tudo. Vocês não podem pretender ser este corpo, esta identidade, este karma, esta vida, e ser a vida. Porque a vida não pode ser limitada a um corpo, a uma identidade ou a uma personalidade. É isso que vocês são chamados a criar. O que é denominado cocriação consciente, ocorrendo no novo mundo, na nova terra, na sua nova vida, que é de fato a verdadeira vida. Eis as poucas palavras que eu tinha que dar a vocês. Irmãos e irmãs, se vocês fizerem perguntas, eu tenho prazer, se eu tiver tempo, de responder a vocês. Sabendo que, dentro de algumas horas, ou dentro de muito pouco tempo, vocês terão todas as respostas pela vivência de Turiya. Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs em Cristo, e na unidade, permitam-me abençoá-los. Eu lhes digo até breve. Certamente que vocês ainda estarão comigo, na unidade. Acolhamos juntos. Efusão vibratória. Até breve. Aos 3 dimensões, 10 de julho de 2011. Versão do francês, Zuma Peixinho. Mensagem atemporal.